Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa live de hoje, em respeito a quem entrou no horário correto, né? Estava marcado para as 15 horas, já são 15h08 e 9, mais precisamente. E é o seguinte, né? O conhecimento, ele é libertador, né? E quando nós entendemos, quando nós conhecemos os traços de caráter das nossas crianças, com certeza fica mais fácil lidar com elas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Com a palavra agora, Elaine, né, que é terapeuta, junto com a Welma Gabriele, que vão começar agora a nossa live. Tenho a palavra vocês duas aí. Boa tarde, então, pessoal. Conforme a Selma disse aí, meu nome é Welma. Eu estou no processo de formação como analista corporal e é um prazer estar aqui com vocês hoje para explicar juntamente com a Elaine como funciona os traços de caráter. Muitos pais, eles concordam que criar os filhos seria bem mais fácil se viesse com um manual de instruções, né? Mas é exatamente isso que a análise corporal nos traz. Ela nos dá um mapa que explica como funciona a nossa mente. Aqueles que desejarem saber o seu gráfico poderão entrar em contato para agendar uma sessão. Vai ser um prazer para nós auxiliar vocês nesse processo de autoconhecimento. Mas talvez você se pergunte, de onde surgiu isso, né? Em que se baseia a análise corporal? Então, para aqueles que já conhecem um pouco da psicologia, já devem ter ouvido falar em Freud. Ele despertou a medicina para um universo mental no ser humano e desenvolveu a psicanálise. Com base nos seus estudos, vários outros pesquisadores eles também passaram a ver corpo e mente com um novo olhar. Reich, logo em seguida, observou que existia semelhança na mente e no corpo das pessoas. E alguns anos depois, o Lowen uniu as duas coisas. Ele criou uma técnica onde, olhando o formato do corpo, é possível entender a mente humana. E juntando todo esse conhecimento, o Elton e a Vanessa, que são os fundadores do Corpo Explica, eles criaram o mapa de caracteres. É possível ver quantos por cento de cada traço uma pessoa tem e assim entender como ela funciona. Com isso, pessoal, não se assustem com os nomes que nós vamos usar aqui para identificar os traços. Eles se baseiam nessas pesquisas científicas, ok? Então vamos entender um pouco como funciona essa formação dos traços. Assim que uma mulher ela descobre a sua gravidez, quem é mãe aqui sabe bem, né? Que vem um misto de emoções. Dependendo da situação em que essa família está vivendo, o que está acontecendo no momento, se essa gestação foi programada ou não, essa mulher ela pode sentir alegria, felicidade por estar gerando uma vida, pode sentir medo de algo ruim acontecer, pode ficar preocupada com a vida e como vai suprir as necessidades desse filho, como vai educá-lo. Durante o período da gestação, nos 9 meses, né, muita coisa vai acontecer. Essa mãe vai passar por muitas situações boas e ruins. Mas o que acontece com aquele bebezinho ali no útero? Ele sente tudo isso. É claro que ele não sabe identificar o que é medo, o que é alegria ou raiva. Mas ele se forma ali no útero e percebe que tem alguns momentos que o útero é gostoso, tranquilo, mas em outros fica ruim, de repente fica apertado, endurecido. Nesse período da gestação, até ali o primeiro mês de vida, vai se formar o primeiro traço de caráter. Nós chamamos ele de esquizoide. E talvez você pense assim, mas será mesmo que as emoções vai afetar tanto assim o bebê? Quer ver um exemplo? Com certeza você já ficou muito tenso ou muito preocupado com algo que você precisava fazer.
E aí vem aquela dor nos ombros. Quando você pega assim, você sente que tá até duro de tanta tensão. Nós não temos controle, mas a gente sabe que aquela tensão fez a gente até endurecer os nossos ombros. O mesmo acontece com a mulher grávida. Quando ela passa por momentos de tensão, o bebê ele sente. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo no útero ele diminui, visto que o corpo precisa, né, estabilizar esse estresse. Então, o fluxo vai aumentar em outros órgãos e vai diminuir ali no útero. Então, esse útero se contrai. O bebê, ele entende, então, que algo aconteceu e que é melhor ele ficar bem quietinho. Porque se ele mostrar que tá ali, se ele se movimentar, interagir ali com o líquido amniótico, brincar com o cordão umbilical, o útero pode ficar ruim de repente. Então ele vai concentrar toda a energia dele dentro da sua cabecinha. Por quê? Porque assim não vai ficar ruim. Porque ele percebe quando esse útero endurece que o externo o rejeitou. Então ele concentra toda a sua energia na cabeça. Pessoas com esse traço bem destacado, num nível alto, ela tem um corpo bem magrinho, é cheio de quinas, é uma pessoa assim que parece desmontada. É como se a cabeça fosse separada do corpo. Ela tem dificuldade, por exemplo, em se manter assim ereta. Ela tá sempre desmontada, como que sem energia. Pessoas assim, elas sentem medo da rejeição, que é uma dor que foi registrada lá na gestação. Mas e aí, Elaine? Qual é o comportamento do esquizoide? Para quem conhece o esquizoide, depois de formar os traços de caráter, a gente vê que o comportamento parece um pouco esquisito, né? Parece ser aquela pessoa mais isoladinha, mais no cantinho. Então, se aquela criança já está com os traços todo formado e ela tem um pico muito elevado de esquizoidia, o que acontece? Essa criança ela vai ser aquela criança que vai ficar mais quietinha no seu mundinho paralelo. Por quê? Como a Elma explicou, a energia dela está na mente, então ela é uma criança racional. Essa criança racional, ela não é muito do mundo das emoções. Então ela vai ser aquela criança mais na dela, mais quietinha, não vai ser de interagir com muitas crianças, né? E talvez até ela desenvolva uma patologia até maior, né? Devido a esse tamanho de esquizoidia. Mas quando a criança ela está na sua normalidade, ela vai interagir com as crianças, porém, ela vai ser essa criança um pouco mais isolada. Só que tem um detalhe. Essa criança que tem um pico elevado de esquizoidia é extremamente criativa. Então, é aquela criança que você vai dar um papel em branco e ela vai pôr toda aquela imaginação dela naquele papel. Olha que interessante, né? Então, a maioria das pessoas que não entende do funcionamento dessa criança que tem muita esquizoidia, vai falar, esse menino é esquisito, esse menino não interage, esse menino, ele não é de abraçar, não é de falar que ama. Mas por quê? Porque o esquizoide, ele é uma personalidade mais racional. Ele demonstra que ama de algumas formas, mas ele não é de muito contato físico, ele não é muito de ficar falando. Ele vai achar um meio de mostrar que te ama por fazer talvez algumas coisas. Mas não espere dessa criança que ela vai ter um comportamento muito amistoso com você. E quando respeita essa criança, o funcionamento dela, ela consegue pôr toda essa criatividade, que é o recurso que ela desenvolveu lá no trauma. Teve um trauma? Teve o trauma da rejeição, mas ela também desenvolveu o recurso. Qual que é o recurso? O mundo imaginário, o mundo da lua, o mundo da criatividade. Então, essa criança ela tem que ser respeitada pelo funcionamento dela e mostrar que ela pode ter espaço sendo quem ele é. Olha que interessante, a maioria das pessoas considera essa criança antissocial e não dá espaço para essa criança. E, infelizmente, essa criança se sente mais rejeitada ainda, em vez de ser explorado todo o recurso que ela tem, que é o mundo da imaginação e da criatividade. Então, a gente observa muito, por exemplo,
no meio artístico, adultos que se tornaram extremamente pensadores, né? Gabriel Pensador é um que tem muita esquizoidia, Renato Russo é outro, são homens extremamente inteligentes, mas que até nas letras viajam na maionese, às vezes, né, com alguma coisa, fácil, mas ele está falando uma coisa, de repente ele pulou para outra, por quê? Porque a mente dele é aflorada, é extremamente imaginário. Então, essa criança que é respeitada o seu ambiente, ela pode se tornar um intelecto magnífico lá na vida adulta, desde que ela seja respeitada. Só que a gente não é um só traço, aí vem outros traços. Vamos ver o segundo traço com a Elma aí, que é o oral? Vamos lá, Elma? Isso mesmo. Então, esse bebê nasce, né? Logo ele nasce e tudo muda, porque ele aprende agora a experimentar o mundo fora do útero da sua mãe. Então, ele conhece a sua mãe, ele ouve sons, ele sente cheiros, agora ele vai enxergar movimentos, depois cores. E ele precisa que alguém atenda às suas necessidades, como fome, sono ou dor. Só que ele ainda não fala. Então é nessa fase que a criança ela vai desenvolver os 5 sentidos, né? Que nós conhecemos bem, o olfato, o paladar, a audição, o tato e a visão. E ela vai usá-los para mostrar, no caso, para sua mãe, o que ela precisa. Então, por meio do choro, do olhar, do toque, dos gestos, a criança vai desenvolver o segundo traço, que é a oralidade. Olha, sensação e intensidade é o que marca esse período da vida de um bebê. Porque ele entende como é importante ter alguém por perto para fazer as coisas por ele. Por isso, o corpo fica bem arredondado e fofinho. É aquela fase bem gostosa que as bochechas ficam bem grandes, as pernas redondinhas, e os adultos amam apertar esse bebê, né? Mas tudo ali é um aprendizado, tanto para o bebê como para os pais. Para atender essa criança, os adultos podem tentar de tudo ou deixar para lá. Nesse momento aqui nós temos 2 tipos diferentes do traço oral. Temos o oral do excesso, onde os adultos tentam de tudo, até em exagero, mamadeira, banho, colo, ou o oral da falta, que é onde eles não sabem o que a criança quer, então uma hora passa, deixa passar. Em ambos os casos, o que acontece? A real necessidade do bebê não foi atendida e ela vai se sentir abandonada. Por isso, ela vai fazer de tudo para não ficar sozinha. Quer ver como eles se comportam? Eita, Lele, que são 2 orais aqui, né, Elma? Uma do excesso e uma da falta. Olha que interessante isso, né? Quando a gente tem 2 oral e tão diferentes, a Elma tem um gráfico com oralidade com pico. Eu também tenho oralidade com outro pico, porém ela do excesso e eu da falta. E a gente se comporta totalmente diferente, por quê? Porque a combinação dos traços é que vai mostrar como a gente funciona. Então, como que o oral funciona? O oral do excesso, gente, é aquela pessoa extremamente intensa. Então, uma criança que tem uma oralidade alta, olha só, ela vai chorar muito, ela vai sentir muito. Se ela sente muita raiva, é perigoso ela extravasar. Ou se ela sente muito no emocional dela, ela vai chorar muito, vai ficar todo dengoso, todo meloso. O oral da falta, nada que você vai fazer para satisfazer essa criança, ela vai aceitar, porque ela quer aquilo que estava faltando para ela. Sabe aquela coisa assim, ó, tem 10 tipos de suco, mas o oral da falta que é aquele que não tem. O do excesso toma os 10. Olha que interessante. Então, quando uma criança que está no desenvolvimento, você está no seu ambiente ali, você vê ela muito fofinha e chora muito, é normal, ela é oral. Ou então aquela criança que é oral da falta, ela até não come muito, mas por quê? Porque ela quer aquilo que está faltando. Você pode oferecer tudo, mas ela não quer. Ela é o oral da falta. Olha que interessante, o oral da falta e o oral do excesso, a única diferença são essa. Por quê? Porque ele é muito intenso nas emoções. Então, uma criança que ela chora muito, ela dá muita birra, ou ela fica extremamente sentida com o choro ou com alguma coisa que você fala, é porque ela está mostrando para você que ela está na dor emocional
do abandono. A Welma até citou um pouquinho, né? Ela se sente abandonada. Por quê? Porque lá na amamentação, ela carregou na memória celular dela essas faltas, essa sensação de que alguém abandonou ela. E como que você acolhe uma criança ou uma pessoa que tem esse traço oral? Mostrando para ela que ela não está sozinha. Quando a criança, por exemplo, ela está chorando e ela é oral, vai lá, dá um abraço, dá um denguinho, passa. Lembra que a Welma falou que ela desenvolve os sentidos? Então, passa a mão no rostinho dela, no cabecinha dela, né? Dá um denguinho, fala uma coisa gostosa, o choro parou. Por quê? Porque ela já viu que ela não foi abandonada. O oral da falta é a mesma coisa. Então, a pessoa, quando ela é muito oral, ela tem as suas emoções muito afloradas. E não tem que falar, cala a boca, menina. Cala a boca, por que você está chorando? Você não tem motivo para chorar? Tem sim, doeu nela. Teve uma dor existencial lá na época da amamentação. Então, como que você faz? Acolhe esse oral. Quando essa criança, ela dá um pouco de birra e quer, abraça ela. Mostra para ela que ela é importante, que ela não está sozinha. Tira tempinho, talvez 1 minuto de abraço e dengo, você acolhe essa criança. Por quê? Porque na vida adulta ela também vai ter essas dores. Ela também vai ter que precisar ser acolhida. E o oral, ela é uma pessoa que ela faz amizade com todo mundo. Gente, não estou falando como forma de pejorativa, não. Mas vocês já viram que a coisa mais boa é ficar perto de um gordinho, de um fofinho? Gente, ele interage com todo mundo, ele como que você põe na mesa. Gente, o abraçar uma pessoa oral é uma delícia. Então, essa criança, ela tem muitos atributos, e esse adulto que se torna oral também tem muitos atributos maravilhosos. E você quer ver um recurso? A comunicação. Onde ele chega, ele faz amizade com todo mundo e começa a interagir, né? Eu sou oral da falta, tá aqui eu conversando com vocês, algumas pessoas eu conheço, outras não, e eu fico doidinha tentando interagir, olhando aqui se tem alguém com a câmera ligada para ver se eu conheço. Por quê? Porque o oral gosta de conexão. Só que a gente também não é só esquizoide e oral. A gente tem mais um pico que se forma. Vamos ver? Vamos lá, Elma? Aí vem o terceiro traço, né? A criança vai crescendo e ela começa a ficar mais independente. Ela agora vai ver o mundo além da sua mãe. Então é nesse momento que às vezes a mãe volta a trabalhar e ela vai passar mais tempo com outros adultos, ou mesmo é a hora de ir para a escolinha, né? Nessa fase aí dos 2 anos se forma o terceiro traço de caráter. Nós chamamos ele de psicopata. Aqui a criança ela desenvolve o poder da negociação. Então ela entende que não basta sentir. Agora, para ela ter o que ela precisa também fazer o que o outro quer. Então, ela observa o que as pessoas esperam dela e o que ela vai precisar fazer para ganhar o que ela quer. É como um camaleão. Ela vai se adaptar ao ambiente e à pessoa com o qual ela precisa interagir. É na base da troca. Por exemplo, nas brincadeiras, ela vai negociar com os coleguinhas. E o seu corpo, ele vai se moldar para isso. Quem tem o alto nível do traço psicopata, ele tem um corpo triangular. Os ombros vão ser mais largos que o quadril. Por exemplo, quando está parado, essa pessoa costuma manter as pernas mais abertas, para ela se sentir segura. Como que dizendo, aqui não, você precisa me mostrar o que você quer primeiro. Ele não gosta de ficar devendo. Então, ela tem uma postura de poder e também de avaliação. É mais desconfiado. Não gosta de falar de emoções. Ela é de fazer, não é de sentir. Quer ver como ela se comporta? Olha que louco. Já viu aquela criança que ela até faz o que você pede, mas ela quer ganhar algo em troca? O que eu vou ganhar, mãe? O que eu vou ganhar, tia? Ah, é a criança que está com um traço psicopata bem no pico, né? Ou então ela ama se conectar com as pessoas, mas se for uma pessoa estranha chamar ela, ela já fica meio arredia. Por quê? Porque quem tem esse traço psicopata não confia fácil, não. E ele tem que ter um benefício.
Por quê? Porque essa criança, ela sentiu a dor da manipulação, então ela aprende o que é manipular para ter um benefício. Ah, então quer dizer que essa criança é uma criança má? De forma alguma. Você vende o tempo todo. Nós estamos aqui fazendo uma live gratuita, mas estamos dando a oportunidade de vender o nosso trabalho. A criança vai crescer com essa habilidade. Sabe os vendedores e os grandes empresários? A maioria são psicopatas. Por quê? Porque ela aprendeu lá na criança a desenvolver um recurso que é a negociação. Então, uma criança, se você tem no seu ambiente, na sua casa, que ela auto-sabota porque ela quer algo em troca, é porque ela está usando esse traço. Agora, tem o traço na dor e o traço no recurso, né? Isso aí a gente pode até ser motivo de uma outra live. Porém, o traço psicopata, essa criança, ela está desenvolvendo o que ela vai precisar na vida adulta, no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela vai precisar competir com outras pessoas para conseguir um emprego, né? Quantas profissionais têm que, como que, meio lutar, por assim dizer, para sobreviver? Então, quando essa criança mostrar esse perfil, não assusta, está formando o seu traço de caráter. E na vida adulta, se esse adulto conseguir usar de forma equilibrada, sensata, ele vai ser um grande líder, porque o psicopata, ele tem muita energia no tronco, como a Welma falou, ele é meio triangular, então ele tem energia de liderança. Essa criança está se preparando para ser líder em algum aspecto na vida dela. É o verdadeiro pavão, o camaleão, né? Ele consegue se adaptar. Essa criança, ela consegue se adaptar em qualquer ambiente, um pouco desconfiada no início, mas ela consegue se adaptar. E essa criança, ela também, provavelmente, na fase de escola, o que vai acontecer? Gente, é líder de classe, ou então vai fazer um trabalho, tá lá o psicopatia, né, que tem o traço psicopata, liderando, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, e delega e manda, né, nas outras crianças, na brincadeira ou no trabalho de escola. Por quê? Porque ela tem um traço de liderança e não tem problema nenhum, desde que seja usado de maneira a não lesar ninguém. Então, essa criança ela está sendo preparada para usar esse traço. E todos nós temos os 5 traços. Por isso que o gráfico, a gente vê a quantidade que nós temos de cada um. Só que não é só 3 traços, são 5. Vamos falar de um outro? O Elma, vamos lá? Aí mais ou menos dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio, vai vir então o período do desfraude. É hora de aprender a usar o banheiro. Só que a criança ainda está aprendendo. Então, às vezes vai acontecer de ela não avisar quando ela está com vontade de fazer xixi ou cocô. Só que a reação das pessoas à sua volta vai interferir muito na formação desse traço. Esse nós chamamos de masoquista. Nessa fase, a criança ela começa a aprender a controlar o esfíncter. Só que às vezes ela não vai saber, não vai avisar e vai fazer na roupa. É nessa hora que geralmente vem a cobrança. Você tem que avisar. Já tá grande. Ou então, pior ainda, um irmão ou um coleguinha aponta o dedo para a criança e fala: "Oh, ele tá fedendo. Fez na roupa." A criança, nesse momento, percebe que errou. E pior de tudo, foi exposta. Ela se sente humilhada, com uma falha dela exposta ali para todo mundo. Para isso não acontecer de novo de forma nenhuma, ela vai ficar atenta aos detalhes. Por isso ela é uma criança um pouquinho mais lenta. Por quê? Porque ela tem medo de errar, então ela prefere fazer devagar, se atentar aos detalhes. É como quando a gente está com dor de barriga, todo mundo já passou por isso. Já reparou que até você chegar no banheiro, você vai devagar, tranca a musculatura do bumbum para segurar. Às vezes você evita até conversar, rir então é impossível. Por quê? Porque você precisa se segurar. Então a criança nesse momento, qual é o comando que o cérebro dela registra? Aguenta, vai mais devagar, observe tudo, tenha controle de tudo, porque você não pode errar. Segura. Pessoa com esse traço alto, ela tem medo. Ela tem medo de errar, ela tem medo de sentir a dor da humilhação de novo.
Então, elas vão tentar fazer tudo perfeito. E, de novo, o corpo, o formato vai mostrar isso. É aquela pessoa que tem uma musculatura mais densa. A gente até costuma usar o exemplo do cofre mesmo. Ela é um cofre. Ela é resistente. E aí, até o formato mesmo do quadril é mais com o bumbum mais para dentro. Como se tivesse mesmo segurando, travada. Quer ver como elas se comportam também? Eita, que quadradinhos que tem força, viu? Esses masoquistas, essa criança masoquista é aquela que cai, não chora, é aquele adulto que aguenta o pressão, né? Pressão familiar, pressão emocional, pressão psicológica e tá lá, firme. Essa criança, quando ela já tem esse traço formado, ela é uma criança que, por mais que ela é lenta em fazer as coisas, ela tem uma força extrema. Coisas que exigem força física mesmo, é com ela mesmo. Por quê? Porque o masoquista, ele tem essa força. Então, é aquela criança que talvez você vai ver ela fazendo as coisas com menos agilidade, porém precisou dela para a força, lá está ela. E é muito interessante, por quê? Porque, na maioria das vezes, essa criança, ela também é um pouquinho antissocial. Por quê? Porque ela também gosta de uma caverninha. Não é tanto quanto o esquizoide, mas gosta. Só que já viu uma criança que ela vai empilhando tudo certinho nas brincadeirinhas dela? Eita, masoquista que gosta de um perfeccionismo, né? Gosta de um perfeccionismo, de um padrão muito certinho. Quer ver que louco, gente? Eu e a Elma é oral. Ela é oral do excesso, eu oral da falta. Só que ela tem masoquista e eu não. Gosta das coisas muito certinho. Ela teve que fazer um esboço de tudo que ela tá fazendo. E eu aqui, meu esboço em branco. Eu me perco, gente, porque eu não tenho masoquista muito baixinho. Então, eu não preciso, eu prefiro entender o que eu vou falar e na hora vai sair exatamente aquilo que eu sei que precisa ser falado. Já o masoquista, ele precisa de um passo a passo, ele gosta de um tema, um subtema. Então, é aquela criança que você vai perceber no ambiente que ela é muito detalhista. Ela gosta de fazer as coisas no cantinho dela, no ritmo dela, porém, devagar e bem planejado. Por quê? Porque ela quer que saia tudo certinho, como diz, para não dar merda. Entende? Então, respeitar o padrão de funcionamento dessa criança e desse adulto também é fundamental. Não tem por que criticar o jeito da Welma ser e nem ela criticar o meu jeito. A gente se respeita. Então, quando se respeita no ambiente escolar, na vida adulta ou até no arranjo familiar, tudo flui. Mas tudo começa observando essa criança. Ela é uma criança perfeccionista, mais lenta, porém, ela faz de tudo para fazer muito bem feito. Então, vai ser aquela criança que tudo que você pedir, ela vai fazer com extrema perfeição, nos mínimos detalhes. Olha que lindo. Que adulto lindo, né? Os adultos que se tornam com esse traço masoquista, contadores, peritos, por quê? Porque eles gostam do passo a passo, gostam de planilha, gostam de fazer tudo certinho. Me põe uma contabilidade, gente, eu morro. Eu gosto de gente, de falar com gente, se eu ficar aqui, ó, no tete a tete, por quê? Porque o masoquista é baixo. Então, quando respeita o padrão de funcionamento dessa criança, ela se torna um pouco mais segura. Por quê? Porque o masoquista, ele é inseguro, ele tem medo. Então, quando respeita essa criança e respeita esse adulto com traço masoquista, é lógico que ele vai sair muito melhor do que até ele acha. Às vezes, o bom dele tá ótimo para as outras pessoas, porque o masoquista, ele é bem perfeccionista. E a criança vai perceber isso também. Só que depois do masoquista tem outro traço. Vamos lá, Elma? Então vamos ao último, né? É o traço rígido. Esse se forma aí dos 3 aos 5, 6 anos de idade. Agora a criança observa o mundo em pares. Então existe o menino e a menina. E aí começa a despertar nessa criança a sua sexualidade. Ela descobre os órgãos genitais. É aquela fase em que vira e mexe ela tá mexendo. E o adulto tem que falar, menino, tira a mão daí, para de mexer aí. Por que que isso acontece? Antes, ela não sentia nada, era como mexer no nariz. Mas agora, a sensação é diferente, é gostosa. É claro, gente, que a criança, ela não sabe o que é sexo. Nós não estamos falando que ela está pronta para a vida sexual. Nós estamos aqui mostrando que a partir dessa fase,
a sensação é diferente, porque está desenvolvendo a sexualidade. Como todo mundo tem par, mamãe tem papai, tio, tia, vovô, ela também quer um par. E aí o que ela vai fazer? Os meninos vão querer fazer par com a mãe. As meninas vão se apegar e querer fazer par com o seu pai. Só que ela ainda não entende que ele já tem par, ela não pode ser par deles. Aí vai vir a disputa. Então, o que ela entende? Eu preciso ser melhor do que a minha mãe ou do que o meu pai para ser escolhida. Eu quero ser a princesinha do papai, o amor da mamãe. E mais uma vez, o corpo vai se moldar para isso. Sabe quando você vê uma pessoa que parece que ela foi desenhada? Tudo no seu devido lugar e bonito? Esse com certeza tem o alto traço do rígido. Por quê? Porque é nesse momento que isso acontece. O rígido é aquele que chega e encanta. Ele tem essa habilidade. Em qualquer ambiente que chega um rígido, ele chama atenção. Muitas vezes até sem querer. Sem nem estar mesmo arrumado para isso. A gente brinca, né? Já levanta da cama, bonito. Por quê? Porque tem a sexualidade aflorada. E aí o seu corpo se molda para isso. Então é alguém que se destaca. Ele é muito competitivo e muito exigente. Consigo mesmo e com as pessoas. Por quê? Porque quer ser o melhor. Não quer ser trocado de forma nenhuma por outro ou outra opção melhor. Quer ver como eles se comportam? Eita, os rígidos são aqueles que tem uma competição, ele tá lá no meio, né? Só que essa criança, ela não tem noção que isso pode vir para o bem e para o mal ao mesmo tempo. Vem para o mal quando aquela criança ela quer ganhar a todo custo e talvez ela tenha um traço junto com um psicopata de liderança e ela acaba batendo nas outras crianças. Mas o rígido no recurso, ele vai competir de modo saudável. Sabe aquela criança que brinca e ri nas competições? É essa criança. Sabe aquela criança que às vezes é chamada também de metidinha? É bem assim, né? E quando olha para a criança e fala assim, essa menina é metidinha, né? Mas não é, é porque ela tem um traço rígido, aflorado, muito harmônico. Só que essa criança, ela também é insegura. Quando coloca ela para decidir duas coisas, olha, ela vai ter dificuldade. Ela fala, meu Deus, o que eu vou escolher aqui? A Welma tem traço rígido também, eu também tenho traço rígido alto. E aí a gente começa a entender que o padrão de funcionamento das crianças que têm traço rígido, ele é mais competitivo nas brincadeiras, ele gosta de ganhar. Ele acha que ninguém pode dividir, por exemplo, a professora da escola, porque se ela gostar da professora da escola, eita, ela não quer dividir, não. E se der um pouquinho de atenção para outra criança, essa professora vai fazer um dobrado para essa rígida de novo voltar a ficar equilibrada na escola. E com o adulto também vai acontecer isso. O traço rígido, embora seja muito harmônico, não é a beleza, né? Que ela fala assim, o rígido é o mais bonito, então. Não necessariamente, é questão de harmonia, né? Os olhos são harmônicos, o corpo é harmônico, não tem nada passando e nada faltando, ele é um corpo mais escultural. Então, é aquela criança que vai chamar atenção, aquele adulto que vai chamar atenção, e ele tem outras características dos outros traços também. Todos nós temos os 5 traços, então todo mundo aqui tem traço rígido também. A porcentagem é que vai variar. Então, a criança, quando ela tem traço rígido, ela começa a falar de namoradinho mais cedo, começa a querer pôr batom vermelho mais cedo, os rapazes já quer arrumar o cabelinho, né? Do jeitinho mais que chama a atenção. Então, os garotinhos que já estão na fase do rígido, tem um traço rígido, vai ter esse comportamento. Tem algum problema? Não, desde que não vá além, né, do que é permitido pela idade da criança. E o interessante é que quando a gente percebe uma criança que tem traço rígido muito forte, ela também é perfeccionista, ela quer fazer tudo muito perfeito. Então, também vão observar no meio, no ambiente familiar ou na escola, que ele também vai fazer tudo perfeito.
Então, por exemplo, eu tenho traço rígido, a Eurivane também tem. Então, é lógico que nós viemos para essa live, produzimos antes. Quem tem traço rígido ficou pelo menos uma hora antes aí, tentando se arrumar, escolhendo uma roupa. Então, vai ser aquela criança também que vai querer falar, não, eu não quero essa roupa, não, eu quero aquela ali. Por quê? Porque ela já entende que aquela roupa, ela se sente melhor. Talvez os olhos dos outros não, mas ela se sente melhor. Então, essa criança, por mais que ela não entenda de sexualidade, ela é uma criança que chama atenção. E tá tudo bem. E, infelizmente, acontece, por exemplo, das crianças com traço rígido ser meio que excluído. Por quê? Porque ele gosta de ser o primeiro, ele gosta de competir, e às vezes ele é meio excluído. Ou até porque, ele é muito mitidinho, ou ela é muito mitidinha, e essa criança é excluída. Ela entra na dor da troca também, que é a dor, uma das dores existenciais. Na vida adulta, a mesma coisa. Então, quando você fala assim, poxa, aquela mulher é tão bonita, mas é insegura, sim, traço rígido. O traço rígido é inseguro. Ele sempre vai ter medo de ter uma opção melhor que ele. É uma traumatização que aconteceu lá na infância. Então, a gente acolher essa criança com traço rígido, direcionando ela para o jeito certo, ela vai desenvolver grandes recursos, como competitividade, como perfeccionismo, né? Porque é uma pessoa perfeita. Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem boa comunicação, que tem espírito de líder, talvez com um traço psicopata, que tem um pouco de masoquista, e ainda tem um traço rígido, que compete, vai lá, um bom vendedor, ele entra nas grandes empresas, na vida adulta, para ser líder também. Por quê? Porque é um traço de liderança também. E é maravilhoso quando a gente percebe, gente, que a gente tem os 5 traços. Por quê? Porque todos os 5 traços vieram com dor, certo? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e troca. Porém, vem com 5 recursos. Olha que interessante, ó, criatividade, é uma pessoa que tem boa comunicação oral, o psicopata tem o poder de negociação, o masoquista de planejamento e o rígido competitivo e líder. Então, todos nós temos esse traço. Qualquer um pode fazer o que eu estou fazendo aqui, junto com o Elmi e a Eurivane. Então, é só a gente saber quais os nossos principais picos, a criança, que pico que ela está. A Elma falou ali os períodos, né? De cada traço. Então, se você tem uma criança em casa, você sabe qual período que está. Assiste de novo depois dessa live, identifica para você acolher essa criança. Só que tem um detalhe. Como a gente tem 5 traços e não sabemos lidar, às vezes acontece de as crianças também não serem incluídas por meio dos seus traços, por ser diferente, porque graças a Deus nós somos diferentes, senão seria tedioso, todo mundo da mesma cara, o mesmo jeito. Então, a gente precisa ser acolhido do nosso jeito. Vamos ouvir aqui, por exemplo, agora, a enfermeira Eurivane, ela é enfermeira e consultora de RN, ela vai falar um pouquinho sobre as deficiências intelectuais e cognitivas da criança. E ela vai mostrar para a gente como incluir essas crianças, tanto na nossa sociedade, quanto também dentro do nosso lar. Eurivane, eu te passo a palavra, tá bom? Vou abrir seu áudio aqui. Eurivane, seu áudio está desligado, tenta ligar. Agora deu certo? Deu certo? Deu sim, vamos lá. Ah, tá. Então, meu nome é Eurivane, vamos começar de novo, né, gente? Consultora de recém-nascido. Eu vou falar um pouquinho para vocês. A Elaine e a Welma falou muito bem sobre os traços de caráter, explicando realmente como funcionam os 5 traços. E eu vou falar quando esse bebê sai do ambiente hospitalar e chega em casa. Esse bebê com algum traço aflorado, ou uma deficiência cognitiva, ou também uma deficiência física, né? Porque existem vários tipos de deficiência. Eu não vou me alongar muito para explicar para vocês, eu vou tentar falar de uma forma bem clara, ser mais específica para vocês não sobrecarregar o tempo de vocês, né? Então, em gratidão à presença de todos aqui, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Quando esse bebê ele sai do ambiente hospitalar e ele vem para casa, nós precisamos ter uma rede de apoio. Na verdade, eu chamo de corrente de apoio, onde a gente precisa dos pais, né? A equipe de enfermagem, os fonos, os fisioterapeutas,
a equipe do hospital também, que a gente chama de home care, que vem até o lar, e da família no geral, para que possa receber esse bebê. Tendo ele deficiência cognitiva, física, visual, auditiva, não importa qual deficiência seja, desde que esse bebê seja receptivo, né, a entender que está sendo amado. Isso é um elo, a gente precisa ligar todos os dias. Como que é feito isso, Erivane? Eu vou passar uns dados importantíssimos para vocês. 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência, ou ela convive com algum tipo de deficiência. 17% no Brasil, de bilhões de pessoas no mundo, presta bem atenção nesse dado. 1 bilhão de pessoas no mundo, 17% é brasileiros, né? Tem essas deficiências. E a gente tem um questionamento todos os dias a se fazer. Como preparar esse bebê? Como preparar essa família? Como trazer esse bebê para casa? Se o bebê ele respira por oxigênio? Se o bebê precisa de sonda? Como vai ser esse ambiente, né? De uma forma bem específica, mostrar para vocês que a gente precisa ser acolhedora. Como seria isso? A mãe e o pai sentar e conversar e criar uma rede de apoio. De dia fica os pais, à noite o enfermeiro. Como que vai ser esse mamar? Como que vai ser a troca de fralda? E se esse bebezinho, ele tem um estômago? E se esse bebezinho tem uma deficiência visual? E se esse bebê, ele chega, ele tem várias deficiências, né? Que seja cognitiva ou intelectual. Porque a gente tem que observar todo o contexto para levar esse bebê para casa. Esse bebê precisa de apoio, precisa de amor, mas acima de tudo, ele precisa de cuidado. E o cuidado, ele tem que ser da família, não só da enfermagem. A enfermagem, ela vai fazer com que os pais se sintam mais leves, né? Por exemplo, a gente cuida na parte da noite, a gente dá amor, a gente dá carinho, a gente dá um respaldo para esse bebê numa troca de fralda, na amamentação, a gente pega no colinho, né? Troca as bolsinhas, mas a gente precisa também da ajuda de toda a família. E como seria o crescimento desse bebê? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Olivane, existe uma causa para ter uma doença, uma deficiência, no caso, né, que não é uma doença intelectual, para a gente ter um bebezinho especial em casa? Tem algumas causas, sim. Como, por exemplo, a gente tem anomalias cromossômicas, né? Doenças maternas adquiridas na gestação, também tem o uso do álcool, gente, do tabaco, ou de drogas também na gravidez, que é uma das principais causas das deficiências, tá? As deficiências, elas são divididas, assim como eu expliquei para vocês, física, visual, auditiva, intelectual, mas também tem a psicossociais. Tem a deficiência múltipla, onde esse bebê acarreta vários tipos de deficiência. E como fazer? O que é comum dentro disso? O comum é que as pessoas fechem os olhos, infelizmente. O comum é que as pessoas tranquem esse bebê num ambiente como se fosse um leito de hospital. O comum é que as pessoas não inserem esse bebê dentro da família, do seio familiar, no almoço de domingo, né? Que eles possam expressar os sentimentos, que o avô venha, que a avó venha, que os tios visitem, que pegue esse bebê. E, ao passar do tempo, esse bebezinho ele vai ter uma necessidade maior. Porque se esse bebê ele tem alguma deficiência, ele vai precisar de um cuidado extra. E muitas das vezes, existe um dado bem triste, que os casais se separam quando chega esse bebê em casa com alguma deficiência. Às vezes, as avós não conseguem dar uma rede de apoio porque tem que trabalhar. Às vezes, as mães, por cansaço de não dormir à noite, por cansaço da gestação, porque às vezes a mãe recebe essa notícia ali, no momento da ultrassom, né? A ultrassom, hoje em dia, ela nos dá essa capacidade já de entender como vai ser o nosso bebê, né? Quantos centímetros, até as qualidades físicas, né? Menino, menina, se esse bebê vai ter uma anomalia ou não, genética, como que vai ser desenvolvido o cuidado desse bebê após esse parto. E muitas das vezes, essa mãe ela recebe a notícia na hora, no momento do parto. No momento do parto, você recebe uma notícia, olha, seu bebê tem uma deficiência, seu bebê é especial. E a mãe leva aquele impacto, aquele choque, e às vezes não sabe nem expressar, e às vezes não tem como expressar. Porque a gente, como eu sou mãe, né? Muitas mães estão me assistindo nesse momento e vão me assistir após, vai perceber que não é fácil você lidar com essa surpresa. Então, realmente, a gente precisa de uma rede de apoio. Os home care, eu trabalho com home care há muito tempo,
eles têm o apoio, o auxílio, sim, de fisioterapeuta para ajudar a gente, de fono para nos orientar, para cuidar do bebezinho, só que é aleatório, né? Quem fica com o bebê é o pessoal da enfermagem, somos nós. Quem fica com a família, vivenciando 24 horas, somos nós da enfermagem. Então, uma enfermagem, ela atua com todo o contexto. É como se fosse um giro de 360 graus. A gente está ali presente a todo momento, desde o momento do parto, no ambiente hospitalar, no momento que vem para casa, até a ida desse bebezinho para a escola. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre a inclusão. Nós temos alguns dados, alguns posicionamentos de Paulo Freire dentro da área da educação, que é importantíssimo falar sobre a inclusão, aonde hoje em dia ainda existe, né? Programas como, por exemplo, a rampa para você passar com um bebezinho cadeirante, você consegue, às vezes, ter um monitor na sala de aula, às vezes você consegue ter alguns livros em braille, mas quando esse bebê, ele é um bebê acamado, que a gente chama de bebê acamado, como que a gente vai lidar, contar uma historinha para esse bebê que muitas vezes a gente não sabe se ele está com problema de audição ou não? Como que a gente vai cantar para o bebê? Como que a gente vai demonstrar o nosso amor? Então, a gente tem que afagar, né? É num abraço, é no mamazinho, é no cheiro. Não importa, não deixe o seu bebê, o seu filho, o seu adulto, o seu idoso, que tem alguma incapacidade, que nós vemos assim muitas das vezes, né? Não, ele é incapaz de fazer isso. Porque nós julgamos assim, eu não vou chamar a filha do fulano, porque a filha do fulano não vai saber brincar com os meus filhos. Eu não vou fazer dessa forma, porque aquele idoso, como que ele vai dançar? Aqui não tem nem entrada para a cadeira. Então, gente, vamos incluir, não importa qual seja a necessidade especial da pessoa que está ao seu lado, do bebezinho. Porque esse bebê que chega na casa, eu falo bebê porque é o que eu vivencio, tá, gente? Mas esse bebê, ele vai crescer. Então, ele vai entrar numa idade, na adolescência, ele vai precisar de um respaldo, tanto na família, quanto no ambiente escolar, quanto na sociedade. O primeiro trabalho, a gente tem inclusão também já do jovem aprendiz, né? A gente tem a taxa de 30%, onde está incluindo, mas falta muito ainda para a gente chegar lá. E a gente tem ainda que cuidar dos nossos idosos, que foi bebezinho um dia, que teve essa deficiência não tratada, deficiência não amada. Porque muitas das vezes a gente não para pensar que o nosso vozinho que usa o aparelho auditivo, às vezes, vamos olhar diferente? Vamos olhar? Às vezes nosso vovozinho lá, a pilha nem está funcionando. E a gente está lá, vô, e o vô não está ouvindo. Às vezes a gente passa na frente de alguém que tem um problema visual e a gente quer que a pessoa nos veja. Olha aqui para mim, olha aqui. Muitas das vezes aquela pessoa ela está com um grau, às vezes ela está de óculos, mas um grau de miopia alto, às vezes ela tem uma deficiência. E isso não permite com que eles nos vejam como a gente é. E o que a gente faz? A gente delega o quê? A função sempre para o outro, né? Deixa que o outro filho cuida, deixa que o médico faça os remédios. E não é assim. Nós temos que abraçar essa causa. A minha fala de hoje à tarde, ela vai ser para a gente ter um olhar diferenciado. Não só para os nossos bebês que chegam em casa, mas para os nossos jovens que estão no cantinho, que estão lá quietinho, que às vezes não está assistindo o seu filme, não está interagindo com os outros jovens da sua idade. Às vezes as meninas explicou para vocês sobre traços de caráter, mas vamos observar além dos traços de caráter. Vamos olhar para dentro dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes, porque o suicídio está aí, né? E muitas das vezes é uma deficiência que a gente não notou. A gente tem que falar assim, nós temos pessoas especiais na nossa vida, porque a gente ama muito, são pessoas especiais, mas a gente não pode deixar de falar que nós temos que analisar e questionar alguns comportamentos que nossos filhos têm, os filhos dos nossos amigos. Não é ruim você chegar e falar, olha, você já levou ele num psicólogo? Você já levou num psiquiatra, num terapeuta? Você já fez uma análise maior? Porque hoje em dia está acontecendo muito da gente fechar os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Um bebê que grita, um bebê que corre todo o tempo, que chora. Às vezes ele tem ali um probleminha, né? A gente fala, esse menino é problema. Ele tem um probleminha. Qual é o problema?
Então, a gente tem que ver se nós não estamos tendo problema na vida dessa criança de não levar ele no ambiente hospitalar, sim, tá, gente? Para consultar com o neuropediatra, ou para passar pelo seu pediatra, ou para passar por um psiquiatra infantil, um profissional da área que vai dar um pré-diagnóstico, um diagnóstico de como lidar, né? E você, depois de ter esse diagnóstico, você monta a sua rede de apoio. Você coloca ali funções, né? Você abre um leque de oportunidades para pessoas que estão em sua volta, incluindo e agregando também os outros filhos do casal. Se a gente está falando de bebê, por exemplo, que esse casal tenha 4, 5 filhos, ou que esse bebê seja um filho único. Vamos chamar a avó, chamar a tia, chamar a vizinha, para ter participação na vida desse bebê, para que essa deficiência, sendo ela qual for, não venha atrapalhar e acarretar mais problemas na fase adulta. Quando ele for inserido no mercado de trabalho, ele tenha maior confiança. Quando ele for entrar numa roda de amigos e poder conversar ou se expressar, não importa qual seja a forma de que ele vai se vai verbalizar, se vai se expressar com braille, se ele vai só gesticular, se vai sair só sussurros. Eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que os bebês são acamados, que hoje já são crianças de 9, 10 anos de idade, né? Já está na fase mais de adolescência, pré-adolescência, que os pais cantam e os bebês choram, né? Porque eles se emocionam. Muitas das vezes é o gesto de você estar ali, de fazer presente na vida do seu filho, do seu amigo, do filho do seu amigo, do seu vizinho. Não vamos só deixar para a família. Vamos trazer amor, vamos trazer humanização. Às vezes vocês podem estar aí do outro lado, mas como fazer isso? Chega na pessoa que você acha que precisa do seu carinho, que seja avô, que seja vizinho, que seja amigo distante, faz uma ligação depois dessa live e fala, olha, eu estou aqui, você precisa de algo? Como eu posso te ajudar? Seja acolhedor. A gente vive momentos tão difíceis e a gente tem que trazer a inclusão todos os dias da nossa vida. Ou abrir a porta para alguém que está tendo uma dificuldade, que às vezes está com uma muleta, fechar a porta, aguardar uma senhora atravessar a faixa. Muitas das vezes, ela não está tendo noção do barulho. Às vezes, ela tem uma deficiência visual, ela não viu que o trânsito ali, que o semáforo fechou, que o trânsito está bagunçado. Muitas das vezes, essa pessoa tem um Alzheimer, tem uma esclerose múltipla. Às vezes, ela tem um mal de Parkinson. Não vamos fechar os olhos, vamos interagir, vamos pegar, vamos fazer uma corrente do bem, vamos olhar com os olhos de amor, vamos cuidar uns dos outros. Eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês, porque incluir é um gesto de amor. A inclusão, ela nada mais é que uma forma de amar o próximo. E eu tenho que fazer isso no meu bairro, na minha casa, com a minha família, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente que eu estiver. A nossa live é a criança e seu ambiente. Aonde essa criança está? É na pracinha? É no posto de saúde? É no ambiente hospitalar? É em casa? É num hospital? Numa cama? Aonde essa criança está? Aonde essa criança estiver, nós temos que dar um respaldo, nós temos que ajudar e auxiliar para que essa criança ela tenha uma clareza, uma leveza de encarar também a sua deficiência e mesmo com essa deficiência, né, de uma forma especial, ser inserido na escola, ser inserido na faculdade e venha a ser um grande profissional, por que não? Então, se nós olharmos para o outro um gesto diferente, que é o gesto de amar, de perguntar, de preocupar, lidar de uma forma diferente com cada um, como vai ser o mundo, né? Essa estatística, talvez ela vai mudar, Eurivan? Talvez ela não mude. Mas o que vai acontecer? Nós vamos ter menos suicídio por preconceito. A gente vai ter mais pessoas estudando, mais pessoas viajando, mais pessoas conversando sobre o assunto. Deficiência, ela existe. É especial? Sim, porque nós temos que olhar as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência de uma forma especial, porque elas são especiais e se tornam mais especiais ainda porque conseguem viver em um ambiente onde a tecnologia está aí. E às vezes ela tem dificuldade de usar essa tecnologia, por quê? Porque alguém não ensinou. Às vezes você pega para um bebê de 3, 4 anos de idade que quer ver um desenho, mas ele tem dificuldade, às vezes ele tem um déficit de atenção, né? TDAH, e ele não consegue ficar ali paradinho para assistir.
e você não tem o discernimento de ir lá e colocar o desenho, repetir várias vezes até que ele possa entender. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado, nós precisamos mudar essa história, nós precisamos acabar com o preconceito, pelo menos minimizar um pouco a dor do outro, olhar o outro com atos e gestos de amor. Eu não vou me delongar, que a gente vai ter outras lives para participar. Então, quando vocês quiserem entrar em contato comigo, depois vocês podem falar com a Elaine diretamente comigo também, no meu Instagram, Eurivane Bueno, no direct. A minha parceria hoje foi maravilhosa com as meninas. A gente vai assistir um vídeo, porque se eu vou ficar falando, gente, eu vou falar assim até 2050, né? Porque eu gosto de falar. A gente vai assistir um vídeo, o Vinícius vai colocar para vocês a importância da inclusão. E eu vou terminar minha fala agradecendo a Elaine, ao Elma Gabriele, a escolinha da Tia Selma, porque é de suma importância para que a gente fale, sim, não deixe, né, debaixo dos panos, digamos assim, que a gente possa mudar a nossa concepção do que é a vida, né? A vida ela fica muito mais bonita, muito mais leve quando nós podemos ajudar. E ajudar o próximo sempre ajudar a nós mesmos, né? Não vamos nos envergonhar se a gente tiver um familiar e tem uma dificuldade. Vamos levar esse familiar na pracinha, vamos levar para tomar um sorvete, para olhar um pássaro, vamos fazer algo de bom. O que eu deixo aqui para vocês hoje é um desafio. Façam uma criança feliz todos os dias. Façam um jovem feliz todos os dias. Cuide dos seus adultos, cuidem dos seus idosos. Não tenha vergonha do seu vovô só porque ele não te ouve bem, porque ele não te vê bem, ou porque às vezes ele usa uma bolsinha, né? E você fica assim, não vou levar o vovô, não. E se essa bolsinha furar? Então, sem delongas, eu vou agradecer a todos vocês pela participação. Tenho muito para falar. Eu amo falar. E falar sobre enfermagem, para mim, é algo assim que está latente, né? E a gente vai ver, então, um vídeo. O Vinícius vai passar para a gente, tá? Sobre a importância da inclusão social. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, repassassem essa live e observassem bem sobre esse vídeo, tá bom? Muito obrigada. Eu vou terminar aqui com vocês. Um abraço. É isso aí, Vinícius. Passa para a gente o vídeo sobre inclusão social. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. E nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar.
Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria está muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria, pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capitão, salve a donzela! Assim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la. Eu vou manter ela presa para sempre. E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei. Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar?
sou a melhor treinadora do mundo. Eu preciso achar ele. Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Jantaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No. Cause all she has and all she's on, I wish she could remember. I watch her face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. I miss her, even though she's still here. You need to listen. Don't let her disappear. I'll give her my forever. If it meant for a day, she could really be okay. Muito bem, é um vídeo muito bonito, né, sobre a inclusão. E a gente observa que quanto mais conhecimento, mais humanizado a gente fica. Quando a gente conhece sobre a personalidade de cada criança, personalidade de cada adulto, e respeita o limite, seja de uma criança especial ou uma criança que não tem nenhuma deficiência, é extremamente importante para o nosso meio social, para a nossa casa, se tornar um ambiente de paz e harmonia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Podem compartilhar assim que eu baixar no YouTube, compartilhem, porque quanto mais informação sobre como se forma a personalidade, como que desenvolve essa criança, né, no âmbito social. A Euribane falou um pouco, porque o tempo é muito pouco para a gente falar o tanto que a gente sabe, né? E a Euribane sabe a importância que é incluir as pessoas. Ela tem no meio familiar pessoas com déficit de atenção, alguma disfunção que precisa ser acolhida. E, às vezes, muitos de nós temos e, às vezes, nem conhecemos, né, de alguma coisa que nós precisamos melhorar ou que a gente tenha de deficiência. Vocês viram os dados que a Euribane passou e é extremamente importante a gente saber desses detalhes. Então, que dentro da escolinha da Tia Selma, a gente sabe que tem muito acolhimento dentro das crianças, são crianças respeitadas, e eu fico imensamente feliz de estar participando junto com a Selma nessa live, porque foi um chamado dela, e a gente espera que isso possa ajudar vocês a incluir tanto as crianças como os adultos em nossa volta. Está precisando de mais amor, menos julgamento e menos preconceito. Muito obrigada a todos. Euribane, obrigada. Elma, obrigado. Tia Selma, obrigado. Vinícius, obrigado. E todos que estiveram aqui presentes, tá bom? Um ótimo domingo para vocês e bom descanso. Obrigada.